Olá pessoal, tudo bem? Professor Bruno Lima na área aqui com a nossa galera do Estratégia Concurso, passando no nosso projeto 100 Dicas TSE Unificado. Nesse vídeo, vou trazer para vocês o enunciado da Banca Sebrasp, concurso da Prefeitura de Camaçari, questãozinha de análise combinatória. Bora dar uma conferida comigo, vejam lá. Uma lancha de passageiros com 8 lugares disponíveis, numerados de 1 a 8, será utilizada por um grupo de 5 turistas para realizar um passeio na praia de Itacimirim, em Camaçari. Nesse caso, o número de maneiras que os turistas podem escolher 5 dos lugares disponíveis na lancha é... E aí vem aqui as alternativas. Então vamos lá. O enunciado fala que essa lancha tem 8 lugares, numerados de 1 até 8. Então, só para traduzir aqui, é como se eu tivesse isso, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Temos aqui, ó, 8 lugares. Certo? 8 lugares numerados de 1 até 8. O que esse enunciado propõe? Ele quer saber o número de maneiras que esses turistas, que são quantos? Que esses 5 turistas. Quer saber o número de maneiras que esses turistas podem escolher 5 dos lugares. Então, percebam que é diferente de virar e falar que eu tenho 5 lugares e que eu quero colocar esses 5 turistas nesses 5 lugares. Se essa fosse a ideia de colocar 5 turistas em 5 lugares, aí a gente teria uma permutação simples de 5, que daria 120. Então, se você se encantou, por exemplo, aqui com a letra E, é superior a 80, gabarito a letra E porque é 120. Calma lá, porque não foi isso que a questão pediu. A questão não está falando que eu tenho 5 lugares escolhidos e que eu vou posicionar esses 5 turistas nesses 5 lugares. Não é isso. O exercício pergunta qual que é o número de maneiras que os turistas podem escolher 5 dos lugares. Então, vejam. Quando ele fala de escolher 5 dos lugares, primeiro, eu tenho uma situação em que eu não vou utilizar todos os lugares ao mesmo tempo. Então, eu estou numa situação em que eu não utilizo todos os elementos. São 8 lugares, mas eu estou levando em consideração que 5 deles vão ser utilizados. Então, eu não utilizo todos os elementos. Eu tenho a garantia de que os lugares que serão escolhidos serão lugares distintos. Eu não vou poder colocar 2 turistas no mesmo assento. Então, aqui eu tenho a garantia de que os elementos que eu estou selecionando são distintos. E o mais importante, a ordem em que eu escolho esses assentos, ela não importa. Você pode virar e falar para mim assim, Brunão, mas é diferente um turista se sentar na posição 1 e depois ele se sentar na posição 2. Mas a questão não fala de se colocar os turistas sentados, fala-se só sobre a possibilidade de escolha dos lugares. Então, se eu virar e falar o seguinte, olha, eu escolhi os lugares 1, 2, 3, 4 e 5. E se eu mudar de opinião e falar o seguinte, não, eu não escolhi os lugares 1, 2, 3, 4 e 5, eu escolhi os lugares 2, 4, 5, 3 e 1. De qualquer maneira, mesmo que eu tenha trocado a ordem desses lugares, da numeração desses lugares, eu terei escolhido os mesmos 5 lugares. Então, resumindo, essa questão ela é uma questão de combinação simples. Qual que é o nosso roteiro para a gente entregar o selo combinação simples de qualidade a um enunciado? Tudo que eu falei para vocês aqui. Eu tenho que ter a garantia de que eu não vou utilizar todos os elementos. São 8 lugares, mas eu vou utilizar apenas 5, ou eu vou escolher apenas 5. Tenho que ter a garantia de que os elementos que eu estou selecionando são distintos. É o que acontece, eu vou escolher 5 lugares, e esses 5 lugares terão que ser necessariamente diferentes entre si. E a ordem de escolha desses lugares não vai mudar nada, porque de qualquer maneira a decisão que eu tenho que tomar aqui é sobre escolher 5 lugares. Independentemente da ordem em que eu anuncio a numeração desses lugares, eu sempre vou ter escolhido os mesmos 5 lugares. Então, diante de tudo isso, o que a gente tem é o cálculo de uma combinação de 8 lugares, dos quais eu tenho que selecionar 5. Como que a gente pode fazer mesmo a combinação de 8, 5 a 5? A combinação de 8, 5 a 5, lembrem-se, você pode trocar pela combinação de 8, 3 a 3. Combinação de 8, 5 a 5, eu posso trocar pela combinação de 8, 3 a 3. Por que mesmo? Porque a gente trabalha com a propriedade do complementar. Em cálculos de combinações simples, a gente pode fazer uso disso. Para quê? Para tentar diminuir a quantidade de fatores. Quanto menor for aquela quantidade de elementos que eu estou selecionando, menos contas eu faço. Você pode abrir os cálculos aqui com a combinação de 8, 5 a 5? Sim.
Mas, de novo, e por isso que fica sempre o convite para que você conheça os nossos cursos completos aqui na plataforma, porque aí nos cursos completos isso é explicado com muito mais detalhes. Mas, usando essa propriedade do complementar, reforço, a gente consegue diminuir as contas. Quanto que falta para o 5 virar o 8? Não faltam 3 unidades? Então a gente pode trocar o 5 pelo 3. Bruno, só para ver se eu entendi, se fosse uma combinação de 12, 10 a 10, você poderia trocar esse 10 pelo 2. Para o 10 virar o 12, faltam 2 unidades. Bruno, se fosse uma combinação de 17 para selecionar 14, você poderia trocar esse 14 pelo 3. Para o 14 virar o 17, faltam 3 unidades. Seria igual a uma combinação de 17, 3 a 3. Então aqui, a combinação de 8, 5 a 5, ela acaba sendo igual à combinação de 8, 3 a 3. E aí, nos nossos cursos, a gente deixa a orientação de que o cálculo da combinação de 8, 3 a 3 pode ser feito como? Em cima, você começa do 8. Embaixo, você começa do 3. Combinação de 8, 3 a 3, em cima você começa do 8, embaixo você começa do 3. Combinação de 8, 3 a 3, em cima você coloca 3 fatores e embaixo também. 8 vezes 7 vezes 6 sobre 3 vezes 2 vezes 1. Combinação de 8, 3 a 3, em cima eu começo do 8, embaixo eu começo do 3. Em cima eu coloco 3 fatores, embaixo eu coloco 3 fatores. Este 6 eu posso simplificar com 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. 6 dividido por 6 dá 1. 6, que é o 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1, 6. 6 por 6 dá 1. Conclusão, 8 vezes 7, nós chegamos então a 56. Se os turistas querem simplesmente, dentre aqueles 8 lugares, escolherem 5, nós temos 56 maneiras diferentes de escolhermos 5 lugares de um universo de 8. Das alternativas que foram apresentadas, a correta é a letra C. Esse número de maneiras está entre 50 e 65. 56, que é a resposta que encontramos, está entre 50 e 65. Gabarito, então, letra C. Fique sempre atento. Análise combinatória é conteúdo que o Sebrasp curte cobrar em seus editais. E, indiscutivelmente, o caso de agrupamento mais cobrado nas provas do Sebrasp ao longo de décadas são os casos que envolvem combinações simples. Então não deixe de turbinar aí a sua preparação, dando uma olhadinha nesse conceito. Aproveito para pedir aí, deixe seu like para prestigiar essa transmissão, esse conteúdo que foi entregue de forma gratuita aqui no canal do YouTube do Estratégia Concursos, e deixe o convite para que você acompanhe também as minhas redes sociais. Tudo de bom! E até a próxima. Valeu!